Ele depositou todas as fichas num cavalo que está com a perna quebrada, fedendo, capengando, mas já não tem como voltar atrás. Mais uma vez, é um prazer enorme participar desse programa que não para de crescer no nosso país. Graças a Deus nós temos pessoas que ainda se atrevem a dizer a verdade como vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um e da nossa audiência, né? Muito esclarecida que acompanha esse programa. Assim seja. Ô, deputado, para a gente ir esquentando, daqui a pouquinho vai chegar também o Fred Rodrigues, que é candidato à Prefeitura de Goiânia. Queria que o senhor desse um panorama, uma análise do senhor sobre o aí das eleições municipais, o que vimos até aqui no primeiro turno, as campanhas agora desse segundo turno. Qual é o saldo agora? Positivo, negativo? Tem ponderações? Qual a análise, deputado? Bom, para saber se foi positivo ou não, basta analisar a reação do Lula em relação ao resultado desse primeiro turno, né? O que nós sabemos é que ele está revoltado com o resultado, ele está querendo jogar a culpa inteira para cima da Gleisi Hoffmann, né? De conversas de bastidores, ele fala que foi justamente a liderança dela, as besteiras que ela falou ao longo dos últimos meses. Ele está querendo achar um culpado. E parece que o culpado, que é a culpada no caso, é a presidente do PT nacional. Mas a verdade, não, quem sou eu para defender a Gleisi Hoffmann, mas eu acho que ninguém teria as habilidades, o conhecimento e a capacidade mágica necessária para fazer o PT ter um resultado bom nessas eleições, né? Apesar dessa propaganda enganosa que é divulgada constantemente pela legacy media, pela mainstream media, o povo brasileiro está sentindo no peso, no bolso, no seu dia a dia, o custo que é, o quão caro é esse amor que venceu as eleições. E automaticamente estão se afastando cada vez mais da esquerda. Não só o PT foi um grande perdedor nessas eleições, mas a esquerda em modo geral. A gente vê isso em todas as regiões do Brasil. O único lugar que não foi um fiasco completo foi no Nordeste, mas mesmo assim, no Nordeste nós já estamos vendo aí bolsões de sanidade, né, aflorando, principalmente nas capitais. Foi um desastre completo, né? Não tem como negar isso, até mesmo os principais passadores de pano da Rede Globo de televisão já admitem isso abertamente, o próprio PT já admite isso abertamente, e ainda não terminou, né? A surra, o fiasco, ainda vai ter o golpe de misericórdia no domingo, dia 27, quando os outros candidatos de esquerda que ainda conseguiram chegar no segundo turno também, pelo que nós estamos vendo, se não todos, pelo menos 90%, vão perder as eleições. Então, assim, é um momento de grande alegria. A gente percebe que há um despertar político no Brasil acontecendo, que embora exista uma máquina trabalhando com todas as forças para impedir que as pessoas resgatem a sanidade no país, é uma onda que não tem como parar. Né? É uma mobilização que não tem como ser segurada mais. E não é nem PL, já não é PL, não é nem Bolsonaro, é um despertar que tem uma espécie de força própria. Né? Tentaram censurar os principais, perseguir, prender, e mesmo assim a direita não para de crescer. Eu acho que é uma questão de tempo, a gente vai resgatar o Brasil, mas a gente só tem que sobreviver a essa ditadura, por enquanto. Perfeito. E olha, falando em eleições municipais, a gente tem aqui uma outra notícia sobre a disputa de Fortaleza, que é também muito importante, né? Estão no segundo turno o André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. E aí, a informação de hoje é que deputados cobram o ministro de Lula por flertes do PDT com o PL no Ceará. Deputados do PDT têm cobrado que o ministro da Previdência Social, o presidente do PDT, se posicione sobre o racha do partido no Ceará. Aí sobre isso, Constantino, sobre esse fato de até o PDT, partido de esquerda, estar aderindo à candidatura do PL, num estado que é o berço da família Gomes, onde o PDT tinha muita força. Como é que você analisa esse movimento, Constantino? Ciro Gomes, né, já fez um ensaio há algum tempo de se afastar um pouco do PT, né? Ele sempre tentou, na verdade, disputar o terreno à esquerda. O PDT é um partido de esquerda, um partido brisolista, né? E historicamente, de novo, sempre esteve muito mais alinhado ideologicamente com o PT do que, claro, com a alternativa mais à direita que o PL representa hoje, e o André realmente é um candidato bolsonarista, porque nem todos do PL você pode dizer isso, né? Tem aí uns infiltrados, digamos assim. Ele não, ele é um candidato bolsonarista, então aí é uma disputa de direita e esquerda, se quiser colocar assim. E o PDT está vendo realmente a máquina de destruição que o PT representa, principalmente em relação ao legado de educação, ensino público, essas coisas que, mal ou bem, Ceará ainda tem algum orgulho, né, de poder falar. É uma bandeira, inclusive, eleitoral muito forte sempre do
do PDT, do Ciro Gomes e companhia. Então, me parece que, de novo, sejam todos bem-vindos, né? Queremos unir todos aqueles que entenderam, mesmo que tenham mais simpatia, digamos assim, de esquerda, né? De um Estado mais benfeitor, uma coisa que não funciona, mas tudo bem, a pessoa tem o direito de pensar de forma equivocada, digamos assim, mas o PT é uma outra história, né? O PT é máquina de destruição, é corrupção, é esquema, então tem que pular fora desse barco furado, não tem como defender o PT, né? Então, sejam todos bem-vindos, até Ciro Gomes. Vamos embora, todo mundo contra o PT. E você, Fabi, o que acha desse apoio? Não posso falar diferente, não é mesmo? Até questão de coerência. Acho que a nossa maior grande luta no Brasil é realmente acabar, detonar com a esquerda politicamente, hein, gente? Pois o pessoal vai achar que a gente está falando de política, né? E essa esquerda nefasta que destruiu principalmente o Nordeste, é maravilhoso ver que existe esperança, de verdade, gente. Então, Fortaleza, o André Fernandes, né, tem, assim, além do nosso carinho, o nosso respeito, porque o menino é bom mesmo, tem um futuro promissor, é mais do que merecido essa prefeitura, é mais do que merecido todo o apoio que for necessário para ele se eleger. Eu acho que é bem parecido, inclusive, como na época da campanha eleitoral a presidente da República, onde nós tínhamos lá o legítimo direita-esquerda, né, Bolsonaro versus Lula, e recebemos aqui, eu digo nós da direita, recebemos o apoio de muita gente que olhava assim, mais ou menos, mas que nos ajudou. Pena que não foi suficiente, né? O TSE falou para a gente que não foi suficiente. Mas lá em Fortaleza existe essa chance é real. Então eu fico muito feliz, não importa de onde vem o apoio, porque será um buraco no meio do Nordeste, onde todo mundo fala que não existe chance para o pessoal da direita, sendo que nós aqui conhecemos o povo nordestino, são mais conservadores de qualquer outra parte do Brasil. Então é só uma questão de ajuste. É esse ajuste, esse acordar, esse despertar. Então eu oro muito e peço muito para vocês aí que ajudem, né? O André Fernandes, quem for de Fortaleza, nem titubeie, por favor. Né? E também ajude a conquistando sempre mais um voto. Ô, candidato, a gente estava falando aqui nessa parte inicial do programa, antes da entrada do senhor, sobre a questão nacional, sobre as divisões entre direita e esquerda e o fato de que essa eleição municipal foi marcada até aqui, e deve ser no segundo turno também, por uma grande derrota. Queria que o senhor falasse sobre isso em Goiânia. O senhor acha que, de fato, conseguiu-se evitar o mal maior aí na capital de Goiás? O senhor, claro, luta agora pela vitória. Esse primeiro obstáculo, que era superar o avanço da esquerda, já foi cumprido, candidato? Como é que o senhor analisa? Olha, do nosso ponto de vista aqui, eu acredito que o mal maior não foi evitado. O mal maior seria, na verdade, curiosamente, se nós fôssemos para o segundo turno com o PT. Aqui nós tínhamos a candidata do PT, a Adriana Corsi, e o candidato que foi colocado e alçado como um falso candidato de direita, que é o Sandro Mabel, que nunca foi de direita, sempre foi um candidato do Centrão, chegou a ser conselheiro do Temer. E a gente explicou muito no primeiro turno, né, que o grande perigo não era o PT, era justamente o plano B do PT, que eu considero que é o candidato Sandro Mabel. E foi justamente isso que aconteceu. As pesquisas aqui nos colocavam numa posição muito ruim. Em torno de 3 a 4 dias antes do primeiro turno, tínhamos pesquisas grandes, divulgadas pelos grandes meios de comunicação aqui, que me colocavam em quarto, quinto lugar, às vezes com 9, 12 pontos. E isso acabou gerando na população de Goiânia, que é uma população tradicionalmente mais conservadora, um grande receio do PT vir a ganhar. Então, alguns desses votos, alguns não, grande parte desses votos acabaram indo para o candidato Sandro, que as pesquisas colocavam em primeiro, e essas pessoas votaram justamente com medo da pesquisa e com medo do PT ganhar. Até falava, Fred, eu gosto de você, eu sou alinhado com o que você defende, com seus valores e princípios, gostei do seu trabalho como deputado estadual, mas eu tô com medo da Adriana ganhar, do PT ganhar, então eu vou votar no Sandro. Porque eu aparecia há 4 dias das eleições em terceiro lugar, em quarto lugar, né, com 12 pontos, 10 pontos, 9. E aí o que aconteceu? No dia da eleição, graças a Deus, nós tivemos o primeiro lugar no primeiro turno, passando da barreira de 200 mil votos, passando de 30%, e as pessoas se sentiram indignadas, tanto que o levantamento que saiu anteontem mostra que cerca de 15% dos votos do Mabel, que foi comigo para o segundo turno, 15% dos votos dele do primeiro turno, vão para mim agora no segundo turno. Ou seja, é mais ou menos um percentual, e eu acredito que seja até maior, das pessoas que se sentiram enganadas,
né, que as pesquisas realmente aqui influenciaram o resultado e as pessoas se sentiram enganadas e vieram para cá. Só que agora tem um grande problema que a gente falou no primeiro turno. O Mabel é o plano B do PT. E hoje a gente viu, logo na sequência do resultado do primeiro turno, na própria entrevista, ele já falou que não abriria mão, que não teria nenhum problema em fazer aliança com o PT, né? E acabou que isso repercutiu de uma forma muito ruim para o eleitorado da direita, mas sim acaba dificultando, porque agora o PT vai se aliar a ele. A disposição aqui no primeiro turno foi a nossa candidatura, né, em primeiro lugar, o Mabel em segundo, e a candidatura do PT em terceiro. Então, provavelmente, o segundo e o terceiro lugar aí, em certa forma, vão se unindo. Só que o discurso dele acabou que ficou um pouco vazio, ficou sem conteúdo. Ficou sem solidez política. Então, ele está navegando agora num mar de incoerência, tentando colocar um pé em cada canoa para não perder os votos da direita que ele teve no primeiro turno e, ao mesmo tempo, tentar conquistar os votos da esquerda, que acabam vendo ele como um oportunista. Então, a situação aqui agora, na verdade, eu diria que o mal maior foi sim o Mabel vir para o segundo turno, porque se a candidata do PT estivesse no segundo turno, nós derrotaríamos ela facilmente. Mas com o Mabel no segundo turno, é a chance do PT ocupar algum espaço na prefeitura de Goiânia, porque o PT sim vai vir com ele. E o restante da esquerda. Okay. Serrão, tem pergunta? O Fred tocou num ponto que é fundamental. A gente viu aí um despertar, e esse despertar tem uma característica diferente. Ele, inclusive, entra entre esses beneficiados pelo despertar. O despertar vai muito além do bolsonarismo, como lembrou o Geyer, e esse vai ser o fenômeno que vai ditar o segundo turno. Então a gente tem possibilidades aí com o Fred, com o Carlos Jordi em Niterói, que é uma eleição dificilíssima também, mas que lá a coisa está esquisita, a turma não aguenta mais o PDT naquela cidade. O caso do André Fernandes no Ceará, que até o PDT está indo para o lado do André, isso também é um outro fenômeno, e a Cristina Grêmio em Curitiba, que foi o caso claro de difícil virada, uma candidatura que ninguém acreditava que fosse ter fôlego para chegar, e chegou chegando. E o despertar também vale até para São Paulo, com o susto que deu em todo mundo o Pablo Marçal. Fred, você acha que está na condição certa para ganhar esse segundo turno? Dá para ter esse apoio exato de quem é direita de verdade? É isso que é o caminho? Sim, tradicionalmente o estado de Goiás ele é mais conservador, né? Isso se reflete muito na nossa capital, Goiânia, que é uma cidade muito empreendedora, muito trabalhadora, de pessoas que estão dispostas a sair todo dia, correr atrás de seus sonhos, e seus sonhos influenciarem ou motivarem os sonhos de outras pessoas. Então, a Goiânia já é naturalmente alinhada aos valores e princípios que nós da direita defendemos. O que aconteceu aqui foi, claro, uma influência direta pelas pesquisas, que erraram de forma vergonhosa, e nos colocavam muito atrás, e acabou gerando esse receio. É a única coisa que justifica essa migração gigantesca de votos do nosso adversário para a gente nesse segundo turno. As pessoas estavam votando com ele, não porque gostavam dele no primeiro turno, mas porque tinham receio do PT. Né? Então, o nosso projeto, desde o começo, foi um projeto muito alinhado com o que Goiânia está precisando. Goiânia, nesse exato momento, está passando por uma péssima administração, uma administração com muito conchavo, com muito acordo político, onde o prefeito já perdeu completamente a sua autonomia. Então, o que a gente fez foi justamente, desde o começo, ainda na pré-campanha, estabelecer um primeiro projeto, um norte político, que possibilitaria que as nossas outras propostas e nossas soluções fossem implementadas, que é justamente não fazer acordão político para primeiro e segundo escalão. Acho que o pessoal pensou que a gente estava brincando, mas a gente sustentou isso o tempo inteiro, tentaram nos desmerecer, nos desacreditar. Obviamente, todo mundo político aqui da capital, principalmente a parte que está acostumada com esse tipo de política, de velha política, do apoio em troca de cargo, acreditou que a gente estava brincando, e quando a gente chegou em primeiro lugar no primeiro turno, eles entenderam que isso é o que a população está buscando. Esse é o conceito político que a população está atrás. Então, já defenderia de qualquer forma, mas agora eu vou defender ainda mais no segundo turno e com certeza numa futura administração. O nosso adversário, por outro lado, conseguiu a proeza de unir Caiado e extrema-esquerda dentro da sua candidatura. Né? O Caiado foi quem o apadrinhou politicamente aqui, apesar de todas as rusgas que eles tiveram recentemente. Né? O Mabel dizia que o Caiado era muito incompetente, nunca tinha gerido nenhum carrinho de picolé. O Caiado dizia que o Mabel era um mercenário, desumano, só pensava em cifrão, mas eles se uniram agora para a candidatura aqui da Prefeitura de Goiânia. E quando a gente passou em primeiro lugar no primeiro turno, outras pessoas que vieram, foi o PSB do Cajuru, né, o Partido Socialista Brasileiro, e hoje o PT
já fez um manifesto, aquele velho manifesto, né? O Ele Não, estão replicando isso em Goiânia aqui, dizendo que querem proteger a nossa cidade da extrema-direita, ainda que eu nunca tenha defendido uma posição extremista na minha vida. Mas a população está muito mais esperta, muito mais antenada e qualificada politicamente para entender esse tipo de artimanha. Com certeza não está caindo nisso aqui, e as nossas próprias pesquisas internas mostram que a gente acertou nesse norte político de tentar livrar Goiânia da velha política. Eu não recebi apoio de nenhum partido político no segundo turno, e o nosso adversário já está com 13 partidos políticos lá com ele nesse momento. Então, é muita gente só para uma prefeitura. Concorda, deputado? O maior desafio é esse mesmo, vencer essas amarras todas, derrotar essa engrenagem tão forte do sistema político partidário aqui no Brasil, e não só no caso aí de Goiânia, né, mas nacionalmente, a maior barreira, o maior obstáculo ainda a ser superado é esse, deputado? Eu acho que cada capital agora que está enfrentando o segundo turno tem o seu cenário muito bem definido. No caso do André Fernandes, ele está enfrentando realmente a esquerda, né? A esquerda lá, que parte da esquerda sim faz parte do sistema. Aqui nós estamos enfrentando o sistema com apoio da esquerda. E eu vou dizer para vocês por que o cenário que é tão difícil, talvez até mais difícil do que capitais do Nordeste. Nós somos uma população de direita, conservadora em Goiânia, e o sistema tem a capacidade de enganar, né, usando toda a imprensa, os institutos de pesquisa, enganar a população de que eles são direito, que eles são conservadores. Eu acho que o Caiado cometeu um gravíssimo erro. O Caiado, como vocês sabem, tem intenção de ser candidato à presidência em 2026. E ele via a vitória aqui em Goiânia como sendo um pilar fundamental para poder galgar esse voo em 2026, mostrando que ele tem a capacidade de cuidar da política, de ganhar a capital do seu estado. Ele escolheu uma pessoa, e eu acredito hoje, eu gosto do Caiado, mas eu acredito que ele escolheu uma pessoa sem saber do histórico dessa pessoa. E agora ele deu um all-in, ele depositou todas as fichas num cavalo que está com a perna quebrada, fedendo, capengando, mas já não tem como voltar atrás. Desde o momento que ele colocou o Mabel como candidato aqui, saiu, né, a gente descobriu que o Mabel era um grande adorador da Dilma, que via a Dilma como um exemplo de gestão. Ele bordava o nome da Dilma na camisa dele para fazer campanha para Dilma aqui em Goiás. E aí surgiu, né, a internet é maravilhosa porque ela resgata, né, das catacumbas do esquecimento todos esses vídeos. E também fazendo campanha por Goiás com a estrela do PT no peito, sem falar todos os esquemas de corrupção que o nome dele estava envolvido. Eu acredito que o Caiado não lembrava disso, ou, sei lá, passou despercebido. Quando ele viu, ele tinha depositado todas as suas fichas, até mesmo o seu futuro político aqui em Goiás, num cara que é um adorador, um grande apoiador da Dilma. Quando ele percebeu que a situação estava ruim, nós temos agora praticamente todo o Estado trabalhando contra nós, vereadores sendo ameaçados, que se eles não apoiarem o Mabel, eles vão sofrer as consequências, a imprensa sendo ameaçada, os institutos de pesquisa sendo comprados. Nós tivemos a situação onde o governador chegou até mesmo a mudar a data do feriado, dia 24, é aniversário de Goiânia, dia 24 de outubro. Ele mudou a data do feriado para que os servidores não viajassem, obrigando os servidores a ficarem aqui em Goiânia para votar no candidato dele. Só que, como eu disse na primeira fala, nós estamos vendo no Brasil um despertar. Essas artimanhas que antes davam certo e tinham um resultado, hoje as pessoas já percebem isso e criam uma aversão automática. As pessoas já percebem quais são as ferramentas, são as artimanhas, quais são as jogadas, e elas começam a ver que isso faz parte da velha política. Hoje aqui em Goiânia as pessoas estão percebendo isso, então o apoio do que o Fred está recebendo é gigantesco. A gente fala aqui que o Fred virou uma onda em Goiânia. Né? Isso, coisa, nos debates, né, apesar de termos menos tempo de televisão e muito menos fundo eleitoral, quando o Fred aparece no debate, simplesmente os opositores fogem. Só para você ter uma ideia, no próximo debate, que seria dia 20 agora, o candidato do Caiado, o Sandro Mabel, já regou, disse que não vai participar. Dificilmente tem alguém aqui em Goiás que consiga debater com o Fred. Na verdade, eu posso até expandir para o Brasil. É um dos melhores debatedores para defender os princípios e valores da direita que eu já vi. E isso é bem conhecido aqui em Goiânia. Então, assim, nós estamos enfrentando uma realidade que é realmente lutar contra o sistema com o apoio da esquerda. Mas eu tenho certeza que, graças a esse despertar que está acontecendo no Brasil inteiro, nós vamos chegar vitoriosos no dia 27. Vamos lá, Brown. Eu queria saber de ambos, né, o quanto que essa questão nacional, voltar um pouquinho a esse ponto, né? O próprio Gustavo Gayer, acho que encabeçou, pelo menos foi a primeira vez que eu vi, a campanha contra o PSD, né? A gente sabe que o Senado é o ponto mais complicado,
mas o PSD como um todo, do Kassab, representa, do Rodrigo Pacheco, representa isso que a gente vem chamando de sistema, né? O establishment político. E eu quero entender o quanto que o fenômeno anti-establishment ainda está vivo. Então, a minha pergunta é o seguinte para ambos, né? O próprio Gilberto Kassab mandou uma banana para quem pensa assim. Ele disse basicamente o seguinte: quem achar que vai nacionalizar as disputas municipais vai quebrar a cara. E olha, foi uma derrota grande para a esquerda, mas a gente tem que tirar o chapéu. O cara fez quase 900 prefeituras, né? É o partido que dominou aí. O centrão fisiológico conseguiu o seu naco grande de prefeituras, né, até aqui. Pergunta: e aí, essas disputas municipais ainda têm um caráter mais nacional? É uma questão de establishment versus outsider ou não? É uma preocupação com luz, com segurança, com esgoto, com uma coisa assim muito mais local, e isso não entra muito no radar da maioria dos eleitores? Posso responder primeiro? Vai. À vontade. Eu acho que depende da cidade e da região. Eu acho que cidades maiores, né, cidades que têm mais de 200 mil habitantes, sim, essa questão da nacionalização ela tem uma influência muito grande. E a verdade, Constantino, é que cidades menores, cidades com 20 mil, 15 mil, 30 mil habitantes, a questão partidária ela nem é assim tão relevante. Então, assim, ser do PSD ou do MDB... Eu sei, por exemplo, aqui em Goiás, em cidades pequenas, que um prefeito extremamente bolsonarista foi do partido do PDT, porque é uma questão de achar a legenda que podia ser usada. Essa questão dos 900 prefeituras do PSD não é lá grande coisa como a maioria das pessoas pensam. Para você ter uma ideia, o PL recebeu o maior número de votos no Brasil. O campeão de votos foi o PL. O PSD ele foi mais esperto em usar as suas forças em regiões que fossem mais prováveis de fazer um prefeito. Conseguiu fazer um número maior, mas não é o partido mais forte do Brasil. Ele é muito forte em São Paulo. Não é à toa que o Kassab é o chefe do PSD nacionalmente, porque no estado de São Paulo, se eu não me engano, eles têm 30% das prefeituras, cidades de todos os tamanhos. Mas a nacionalização teve uma influência muito grande. Eu vou dar um exemplo para você aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, um dos candidatos que era já visto como o vencedor, aquele que seria o próximo prefeito, é um senador do PSD, o Vanderlan Cardoso. Vanderlan Cardoso, depois da mobilização contra o PSD e graças a uma nacionalização, ficou em 5º lugar. Na verdade, eu acho que ele nem sequer vai tentar a reeleição no Senado. Isso aconteceu em várias cidades. Então, apesar de terem 900 cidades, eu acho que a mobilização que a gente fez impediu eles de passarem das 1.000. Só que, obviamente, eles continuam tendo um número de cidades grandes, mas poucos eleitores. Não é o partido mais forte no Brasil hoje, o número de eleitores mostra isso. Eu acho que o PL cresceu de uma vez, muito rápido, e a gente não soube lidar com onde colocar os nossos recursos da forma a alcançar o maior número de prefeituras. Mas tivemos o maior apoio da população, e isso é inegável. Fala, Fred. O Gustavo já destrinchou bem a situação, principalmente dentro da perspectiva que a gente tem aqui de Goiânia, né? Que a gente acompanhou muito bem como foi a progressão do candidato Vanderlan. Ele começou liderando as pesquisas, até porque ele tem um recall muito grande. Já tinha aí, se eu não me engano, é a 3ª eleição que ele tenta disputar para a prefeitura. Começou liderando as pesquisas e, de repente, começou também a esfarinhar. Começou a perder totalmente sua solidez, a ponto de que saiu lá dos 23% e terminou em 5º lugar, se eu não me engano, abaixo de 6%, em torno de 6%. E foi justamente, eu acho que uma percepção da população que a coerência não estava sendo presente ali, e é algo que a população de Goiânia cobra bastante. Eu não sei, realmente não sei como é a dinâmica de todas as capitais, mas a população de Goiânia ela cobra bastante coerência do candidato. Então, se o candidato começa a ajustar o discurso conforme a audiência, a população percebe isso. E o senador Vanderlan, né, um dos nossos 3 senadores aqui, ele foi eleito em 2018, ainda já com uma vertente forte da direita, né, um pouco apoiado ali já no bolsonarismo, e a partir da eleição de 2022, quando o Lula foi colocado na cadeira de presidente, todos aqui de Goiás esperavam que ele teria um posicionamento para combater o governo Lula, né, para combater os desmandos do PT, que a gente já, pelo próprio histórico, a gente sabe como seria, não é nenhuma novidade como o PT iria governar. No entanto, a primeira declaração pública dele, após o Lula ser colocado na cadeira de presidente, foi que vocês nunca me viram criticando o Lula. Então aquilo ali pegou muito mal, logo na sequência ele votou
pela eleição do Rodrigo Pacheco na presidência do Congresso, né, para conseguir uma comissão ali, uma comissão importante, comissão de assuntos econômicos, e isso variou completamente o capital político dele aqui em Goiânia, aqui em Goiás. Ele tinha uma presença muito forte no meio evangélico, e esses votos dele todos migraram para outro lugar. A ponto de que agora, no segundo turno, ele também declarou apoio ao Mabel, junto da extrema-esquerda, junto do PSB, e praticamente não fez diferença nos trackings aqui, o apoio dele para o Mabel. Então, realmente, acho que assim, é um case de fracasso de como você destruir sua carreira política faltando com a coerência. Fabi. Bom, eu preciso fazer 2 observações. Primeiro, que eu morro de inveja de vocês quando vocês afirmam assim, que Goiânia, a cidade é igualzinha ao que reflete o interior e é super conservadora. Como eu gostaria que São Paulo fosse assim, que a gente sabe que no interior é conservador, mas a capital nem tanto. Outra coisa que eu também acho maravilhoso ouvir de vocês, primeiro, uma liderança jovem, tanto o Gayer como você, Fred, conquistando espaços diante de caciques partidários, de raposas velhas da política. Então a gente sabe que o jogo é extremamente sujo. Então, até vou aproveitar aqui uma fala que a gente viu, não vou falar o nome de uma fala que a gente viu, não vou falar o nome do ator, falar o nome do personagem, o tal do Augustinho, né, que falou super mal lá dos sertanejos e nada representa melhor do que a capital até e o estado de vocês, mas com base nisso, que até a juventude pode trazer, que esse pessoal mais velho que está lá, junto com caciques partidários das antigas, o que vocês podem trazer de renovação e no sentido ainda do conservadorismo para a cidade. Lá, Gustavo. Em relação aos mais jovens, eu quero fazer uma consideração, né? Nós sabemos que a esquerda domina por completo as faculdades, né? A prova disso foi hoje mesmo o vídeo lá daquele negócio lá. Então, assim, a esquerda domina completamente o mundo da juventude, certo? Mas a direita fez muito mais, esmagadoramente mais políticos, vereadores e prefeitos jovens nessas eleições. Ou seja, a juventude é nossa. Eles podem sequestrar elas temporariamente, mas a juventude é nossa. E eu acho que nós, enquanto jovens, nós somos muito mais idealistas, muito menos propensos a aceitar os conchavos, a aceitar a política como ela sempre foi, até pelo pouco da teimosia da juventude. Não sei se eu posso falar que eu sou tão jovem assim, mas por dentro eu me sinto. Então esse idealismo, ele é muito mais resiliente na questão de mudar e lutar contra o sistema, de não se render ao sistema. Essa energia de querer ver a mudança, de não se adequar, de não entrar no conformismo. Essa é uma coisa muito peculiar à juventude. Então eu acho que o Nicolas é um claro exemplo disso. Um dos maiores guerreiros que nós temos hoje na luta contra o sistema é um jovem de 26 anos, ou 25 anos, né? Porque ele é aquele ideal que ele criou, que ele quer viver, ele é o norte, é a bússola do seu comportamento. E a gente traz isso para a política. Então a gente vai trazer a inovação, obviamente, colocar a tecnologia nos processos de gestão das nossas prefeituras, das nossas cidades. A gente é muito mais aberto a novas ideias, mas novas ideias que não entrem em choque com os nossos valores, com as tradições, inclusive ideias novas que possam resgatar essas tradições, resgatar esses valores e a cultura que tem sido tão bestialmente atacada, né? Então eu acho que é isso, essa energia da mudança para o lado bom e a negativa de se adequar ao conformismo da velha política. Obrigado, Fábio. Vou começar agradecendo a Fabi, já não estou tão novo assim, né? Estou fazendo 40 anos aí daqui a alguns dias, mas realmente está ocorrendo uma renovação aqui em Goiânia, e acredito que no Brasil, de forma geral, onde o pessoal está afastando da velha política, mas não só naquele clichê de se afastar da velha política e de repente chega um nome novo, mas com todos os vícios e as velhas práticas já inseridos ali no seu DNA. As pessoas estão realmente buscando pessoas novas não só na idade, mas com ideias novas, né? Inclusive o nosso vice aqui, o meu vice, o Leonardo Rizzo, é um cara de 68 anos, mas completamente com uma cabeça diferente, com uma cabeça atualizada da política que vem se moldando de 10 anos para cá, de mais responsabilidade, de gestão eficiente, de uma participação maior da sociedade, de menos Brasília e mais Brasil. Então é um conceito político que está morrendo, esse conceito de velhas raposas da política, né? E a questão da atração que os jovens estão começando a sentir pela direita, eu acho que é justamente porque a esquerda tomou conta de tudo. Hoje em dia é muito difícil a esquerda tentar se passar como resistência ou até mesmo como a minoria oprimida, quando ela é defendida desde a mais alta corte do Brasil
até as grandes megacorporações que defendem toda a agenda de esquerdista e tentam empurrá-la goela abaixo da sociedade. Então, hoje em dia, a esquerda é o establishment, né? E o jovem já tem essa tendência natural a renunciar ao que é imposto e acaba enxergando esse excesso de informação esquerdista, progressista entrando na sua vida e começa a caminhar mais para o lado da direita, que a direita hoje em dia é verdadeiramente a contracultura, né? E quando o Bolsonaro vem aqui em Goiânia, passeia por aqui, a gente vê muito isso. Quem mais fica entusiasmado com a presença dele aqui são justamente os jovens, correndo atrás dos carros, se amontoando, se acotovelando para tirar foto com ele. Então, acho que é um espaço que a direita vai conquistar naturalmente, não pela rebeldia, mas pelo senso do jovem de que a esquerda está tentando empurrar para ele uma coisa que naturalmente não viria.